Eu vou comentar um texto publicado pelo Frederic Erikson sobre pesquisa qualitativa na educação em ciências. Vou deixar a referência na descrição do vídeo, né? Pessoal, é importante sempre ler o texto original, principalmente se a intenção é citar esse texto em algum trabalho acadêmico. Quando a gente comenta os textos, sempre acaba dizendo coisas por conta própria, que representam as nossas impressões sobre o texto. Isso ocorre nas aulas virtuais, como essa, mas também quando se discute os textos em sala de aula, nas aulas presenciais, né? A gente sempre acrescenta análises que não estão no texto original. Então, preste bastante atenção a isso na hora de usar esses textos, né? Mas Frederic Erikson é um professor de antropologia da Universidade da Califórnia que há algumas décadas tem publicado textos sobre a pesquisa em educação, né? Especialmente aí sobre etnografia educacional, né? Nesse texto ele começa falando da importância da pesquisa qualitativa como uma abordagem para descrever detalhes sobre as ações dos atores em algum ambiente, por exemplo. Então, nesse caso, estamos pensando em alunos, professores e outros atores inseridos em algum ambiente com foco educacional. Ele diz que, mesmo em uma abordagem qualitativa, sempre é importante contar coisas, mostrar algumas frequências, ou seja, mostrar alguns dados quantitativos, tá? Para que o autor não fique o tempo todo dizendo coisas vagas, né? A maioria, a maior parte, alguns, muitos e assim por diante. Então, o pesquisador, apesar de não estar focado numa abordagem quantitativa, é importante mostrar, por exemplo, segundo o Frederic Erikson, né, uma tabela de frequência, sempre que possível. Mas é claro que há certos casos em que você deve descrever com muitos detalhes, ou seja, ir além daquilo que é óbvio. Então ele comenta, por exemplo, a questão do currículo escolar. Nos currículos das disciplinas é possível perceber de modo explícito o conteúdo programático, né? Mas, às vezes, é possível pensar em currículo oculto, que seriam as coisas não explícitas nos programas, nos planos das disciplinas, mas que acabam se transmitindo subliminarmente nas escolas, nos livros didáticos, como, por exemplo, visões sobre a família, sobre Deus ou sobre deuses, né? A depender do contexto regional, né? Às vezes, valores, atitudes são transmitidos subliminarmente, não estão presentes no currículo de modo explícito. Então, essa discussão só é possível com uma abordagem mais aprofundada, né? Agora, tanto faz se você usa uma abordagem quantitativa ou qualitativa, ou ambos, de modo, né, simétrico, equilibrado. Uma coisa que se chama a atenção nesse artigo é quando Frederic Erikson trata acerca da importância da variedade das fontes de evidência, e não somente a quantidade de evidência. Quando ele comenta, por exemplo, abre aspas, uma afirmação concluída a partir de 500 anotações de campo, 500 entrevistas, 250 análises de documentos e 250 vídeos tem mais credibilidade do que informações vindas de 4.000 entrevistas ou 4.000 notas de campo isoladas. Fecha aspas. Né? Uma evidência é qualquer coisa que nós geralmente chamamos por dado que possa fortalecer alguma conclusão do pesquisador, ou seja, que possa ajudar a demonstrar que aquela conclusão, aquilo dito, né, pelo pesquisador, é aceitável. Ou pode ser um contrário, né?
um dado que ajude a demonstrar que alguma conclusão, algo dito por um pesquisador, não é aceitável. Em qualquer trabalho acadêmico, mesmo os mais qualitativos, interpretativistas, é importante mostrar as evidências que possam convencer os leitores de que a sua interpretação é plausível. Mesmo que você não queira parecer evidencialista e ficar toda hora mencionando a palavra evidências, mas você deve mostrar dados que sustentem ou não as suas conclusões. Esses dados serão percebidos como as evidências, né? Mas voltando aqui ao texto do Erickson, ele chama a atenção para a importância dessa variedade de fontes de evidências. E como a maior parte da pesquisa em educação ocorre em situações bastante específicas de aprendizagem, o Frederic Erickson, citando outro pesquisador, Lenk, 1990, fala da importância de levar em conta dois tipos de discursos, né? O discurso com D minúsculo, que envolve microanálises de discursos em sala de aula, entre os alunos, entre os professores, entre os alunos e professores e outros atores locais, né? E o discurso com D maiúsculo, que se trata de uma conversa com interlocutores mais abrangentes. Por exemplo, como que aquele discurso dos alunos ou dos professores naquela sala de aula dialoga com interesses políticos e econômicos mais abrangentes, né? Como Newton, Einstein, o rei Carlos II e por aí vai. Então, é claro que as evidências devem ajudar a mostrar essas pontes entre os discursos locais e os discursos mais abrangentes, não é? Então, até aqui é possível perceber que Frederic Erickson cita bastante a questão das evidências. Ele trata de outras questões, bem rapidamente, né? Mas o artigo gira em torno da coleta de dados, e análise dos dados na pesquisa em educação e ciências. Bom, na verdade, ele fala dos dados, que são as evidências, não é? Mas ele afirma que nem tudo o que você registra no campo, por meios diversos, é dado. Mas são informações que têm potencial para serem dados. Por quê? Em uma pesquisa qualitativa, você faz milhares de registros em seu caderno de campo, né? Tem também as fotografias, as gravações em áudio, em vídeo, documentos trazidos, etc. A quantidade de material é impressionantemente grande em uma pesquisa qualitativa. Participante, por exemplo. A decisão sobre o que é dado ou não ocorre geralmente após a coleta. Diferente, por exemplo, em uma pesquisa quantitativa. Por isso, muitas vezes se fala em construção de dados, ao invés de coleta, como se os dados já estivessem lá, prontos, e o pesquisador só os recolhesse, né? Em uma pesquisa participante, quando o pesquisador chega a uma comunidade, a uma escola, enfim, em geral é um ambiente desconhecido por ele. Ele não sabe o que vai encontrar, né? Então, o problema de pesquisa vai se construindo ao longo dessa vivência. O pesquisador não tem como antecipar, por exemplo, as suas hipóteses. Ele pode encontrar um tema diferente quando ele entra em campo daquele inicialmente previsto. Ou seja, ele pode entrar com um tema, um problema de pesquisa e sair com outro bem diferente, né? É um mundo estranho para o pesquisador. Não dá para antecipar o que ele vai encontrar.
Se desse, nem precisaria, né, fazer a pesquisa. No meu doutorado, eu comecei com um problema de pesquisa e acabei por encontrar, né, outro, melhor ainda, né, quando entrei em campo. E isso foi mudando. Essa mudança foi também descrita na tese, né? É por isso que, em uma pesquisa desse tipo, é preciso um caderno de campo em que o pesquisador registra com detalhes densos, né, tudo o que percebe. Porque no início ele pode achar que alguma observação não é importante, né, pessoal? Mas posteriormente, com a mudança de tema, pode tornar-se importante. E se ele não tiver aqueles registros, possivelmente já era, né? E no decorrer da pesquisa, né, que o tema vai se delimitando, então o pesquisador já vai refinando o foco, a atenção. Mas o recomendado é mesmo, né, nessa etapa, procurar continuar registrando o que puder, porque depois pode ser muito importante, até mesmo decisivo, né? Essa mudança de problema ao longo da pesquisa científica significa que a pesquisa está funcionando, está progredindo, especialmente se nós estamos falando de pesquisa qualitativa, né? Segundo Frederick Erickson, pelo fato de a pesquisa qualitativa acumular uma enorme quantidade de informações, não é preciso que o pesquisador diga tudo no relatório de pesquisa, né? Porque somente algumas dessas informações se tornarão dados para o seu trabalho. Então, o pesquisador vai decidir quais trechos das entrevistas, né, vai colocar no trabalho, quais observações registradas no seu caderno de campo, quais fotografias, né, e por aí vai. A questão é que você começa o seu relatório com uma afirmação e as próximas partes serão para mostrar as evidências, né? Que serão os trechos das entrevistas, do caderno de campo, fotos, gravações, né? Ou seja, mostrar as evidências para aquela afirmação feita. E para finalizar, uma forma bem interessante de construir esse relatório, segundo Erickson, é considerar a existência de 3 textos em um relatório qualitativo: descrição particular, descrição geral e comentários de orientação. Os 3 tipos aparecem, tá? Em um relatório qualitativo. Nas descrições particulares, o pesquisador vai descrever com detalhes acontecimentos envolvendo as pessoas no ambiente que está sendo estudado, tá? Por exemplo, trechos do que aquele aluno disse, aquele professor ou os membros daquela família, tá? Ou citações de documentos específicos daquele ambiente. Ou, por exemplo, o pesquisador descrevendo um caso de bullying envolvendo o aluno X em algum dia e hora, aquele momento. É uma descrição particular, por exemplo. Nas descrições gerais, o pesquisador descreve os padrões encontrados no ambiente, mostrando os casos, né, típicos, ou seja, mais frequentes, com interesse para a generalização dentro do ambiente de onde vem a amostra, né? Caso existam esses padrões, né? Se não existirem padrões, ele vai ter que descrever os casos específicos de um modo bem abrangente, tá? Mas, por exemplo, quando os alunos se dividirem em 3 grupos, um grupo mais próximo da mecânica aristotélica, outro mais próximo da mecânica newtoniana e outro de indecisos. Então, o pesquisador está fazendo uma descrição geral da turma. Por fim, nos comentários de orientação. Esses comentários funcionam como sinais de trânsito, tá? São comentários do pesquisador interpretando as descrições particulares
e as descrições gerais. Podem ser, por exemplo, os comentários teóricos, né, com citações da literatura, orientando o leitor na compreensão daqueles dados, daquelas descrições. Então, num relatório qualitativo, você alterna esses três tipos de textos: descrição particular, descrição geral e comentários de orientação. Por exemplo, o pesquisador, né, poderia começar com uma descrição geral, depois continuar com descrições particulares dentro dessa descrição geral, colocando no meio de tudo isso os comentários de orientação ou deixando esses comentários, né, para depois. O texto de Frederic Erikson trata basicamente dessas questões, mas ele também passa rapidamente por outras questões, né? Eu recomendo fortemente que vocês consultem o artigo, que com certeza ele vai trazer muitas contribuições para a pesquisa de vocês. Até a próxima!